noite, pessoal. Dando sequência nas videoaulas, né? Na última videoaula nós corrigimos aquela atividade com Float Animation, que a gente animava os layouts, tá? Mas vocês já devem estar se perguntando, poxa, mas cadê a parte dos dispositivos móveis, né? Cadê a parte do mobile? Até agora vi só FireMonkey, animação, efeitos, tudo muito bom, tudo muito bem, mas tudo rodando no Windows, né? Como que eu faço? Quero ver minha aplicação rodando no Android, quero ver minha aplicação rodando no meu celular, né? Como que eu consigo fazer o Delphi reconhecer e gerar aplicação para Android, tá? A partir dessa videoaula a gente começa a ver como que a gente faz essas configurações, tá certo? Só que para isso, né, quando a gente instalou o Delphi, tem que ter instalados recursos para trabalhar com Android também. Então, lá na pasta da Embarcadero, do nosso Delphi XE8, né, a gente vai ter os Android SDKs e aí a gente vai ter o Android AVD, que vai ser a nossa máquina virtual, permite a gente trabalhar com máquinas virtuais, um simulador do Android aí dentro do computador para testar, e o Android Tools, que vai permitir a gente gerenciar as ferramentas necessárias no desenvolvimento para a plataforma. Tá? No Android Tools, ele vai trazer aqui ele vai buscar da internet, né, e listar para a gente todos os SDKs disponíveis para a gente poder baixar e instalar no computador, para que a gente possa desenvolver para aquele SDK específico, e também os SDKs mais antigos que a gente já tem ou não instalado no computador. Então aqui no meu caso ele está sugerindo que eu instale o último SDK, que é do Android 7.1.1, API número 25. Né? Isso aqui já é o nosso Android N, a partir da versão 7 já é o chamado Android N. Né? Mas aqui tem também ó, os mais antigos, né? Android 6. E aí a gente vai ter, né? Que bagunça que é essa? Eu posso baixar uma versão de Android para TV com processadores Intel, né? E aí eu estaria fazendo aplicativos para televisões que tenham esse processador aí na TV. Android para dispositivos das coisas, né? Dispositivos vestíveis, que é uma versão mais leve, específica para dispositivos das coisas aí, né? Internet das coisas. Com processadores ARM, a mesma versão mais leve do Android para processadores Intel. Google's APIs, que vai ser a versão do Android também, né? Só que para celulares, tá? Já com as ferramentas do Google para desenvolvimento. Então não é um Android puro para celular, mas é um Android que já quando você roda na máquina virtual já tem ferramentas específicas para você monitorar o sistema, monitorar a sua aplicação, né? E tudo mais. Lembrando aqui que o importante é saber, né? Eu tenho ARM, que são processadores ARM, que são a maioria dos celulares Androids que a gente tem no mercado hoje. E eu tenho para processadores Intel, né? Que são alguns poucos processadores aí, alguns poucos celulares que usam esses processadores, tá? Então isso daqui a gente poderia baixar, né? E testar a nossa aplicação em versões diferentes dos sistemas operacionais, com foco em hardwares diferentes, para ver a compatibilidade, para ver se tem necessidade de algum ajuste via programação. Em alguns casos acontece, porque tem uma variedade de hardware muito grande aí, né? De drivers, tá? Na parte de móveis, às vezes precisa ter algumas adaptaçõezinhas, tá? Mas nada muito complicado, não. Versões mais antigas aqui para baixo. No meu caso, né, isso aqui costuma demorar, tá, pessoal? Baixar esses SDKs aí, né? Esses Google's APIs é uma coisa que costuma demorar, tá certo? No meu caso, eu já tenho aqui a versão 5.01 instalada, que é a API 21. Tem a API 19, que é o 442, que é o KitKat, se eu não estou enganado. 5 vai ser a Lollipop, né? O 4 vai ser o KitKat, se eu não estou enganado. Tenho só essas duas, né? Fora isso, a gente tem as ferramentas aqui embaixo, tá? Que é Google USB Drivers para fazer comunicação, né, com o celular. Play Service para poder acessar, né, os recursos da loja e os demais serviços que vêm junto
do Google. Isso aqui tem serviços às vezes para jogos, se eu vou fazer um jogo que permite o usuário jogar online, né? A Google tem serviços aí que auxilia, tá, no desenvolvimento desses jogos, na comunicação, né, entre um player e outro player. Android Support Library vai ter as ferramentas de suporte necessárias para funcionar também os nossos debugs, tá? Então aí é questão de cada caso ver o que necessita e instalar de acordo com a demanda para poder usar, né? Não tem muito segredo. Eu costumo deixar poucos aqui, só 2 APIs. Primeiro porque eu não estou desenvolvendo nenhum aplicativo para vender de fato, da qual tem que testar em APIs mais antigas e mais recentes, né? Eu tenho usado mais para fazer as aulas mesmo com o pessoal do terceiro. E segundo porque cada imagem desses sistemas aqui, cada ferramenta ocupa bastante espaço em disco e meu notebook não está tendo espaço sobrando aí no momento, tá? Então cuidado que isso daí baixa, e sei que demora demais para baixar, né? Então cuidado, eu sei que às vezes pensa, vou marcar tudo do primeiro até o último para ter todas as ferramentas atualizadas de hoje, né? Vai demorar um bom tempo aí para conseguir baixar e instalar tudo isso daí, tá? Então vamos por partes, né? Vamos fazer aos poucos. Se eu não me engano, nos laboratórios da Eletrô tem algumas APIs a mais do que eu tenho aqui. Eu só tenho 2, né? 21 e 19. Lá eu acho que tem algumas APIs mais antigas, inclusive que é 19 instalada. Quanto mais antiga for a API, mais rápido fica a nossa máquina virtual, porque menos recurso ela vai ocupar do nosso computador, né, para poder usar o sistema Android. Tá? Então fica a dica, né? Se não for necessário testar na versão mais recente do Android no Lollipop, essa ideia é só fazer um teste no Android mesmo e ver como é que está se comportando, se está cabendo na tela o formulário ou não, né? Se a programação está interagindo com o usuário corretamente, como a gente se espera ou não. Usa APIs mais antigas aí para ficar mais leve a máquina virtual, tá certo? Então, isso daqui é o que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula, a questão do SDK do nosso Android, como acessar e gerenciar isso. Lembrando que essa ferramenta aqui não tem nada a ver com o Delphi, essa ferramenta aqui é da própria Google que desenvolveu. Quando você instala o Delphi instala uma versão dessa ferramenta para a gente. Então, se eu tiver o Delphi XE10, que é a versão mais recente do Delphi, talvez seja até outro Android SDK Manager que vem instalado junto com ele. Tá certo? Isso daqui, quem está acostumado a programar Android usando Java, né, já está familiarizado com o nosso SDK Manager aqui, porque é exatamente a mesma ferramenta. Não tem nada a ver com o embarcadero, com o Delphi, não é nada proprietário do nosso Rádio Studio aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? E na próxima videoaula a gente vê como trabalhar com o AVD para montar a nossa máquina virtual. Até a próxima.